Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Mente Materna. O nosso podcast ele faz parte do nosso projeto de extensão, que foi coordenado pelo professor Carlos Absalão, e ele deu essa liberdade para a gente de escolher de que forma a gente queria passar a informação. Nós escolhemos o podcast como um meio de comunicação. Então, estou aqui com os meus colegas de equipe, tem a Larissa, o Douglas, a nossa entrevistada Marielle. Queria agradecer, a faculdade pela estrutura, pelo suporte. Queria agradecer o professor pela autonomia, pelo suporte também. Agradecer o pessoal que está aqui ajudando a gente a gravar, o Wagner, o Ian, o pessoal da equipe. Muito obrigada, gente. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da Marielle. Conta pra gente, Marielle. Fala sobre você. Boa tarde, uma honra estar aqui com vocês. Para quem não sabe, vai saber agora. Sou colega de turma deles também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero poder atender a demanda. Sou mãe de 2 meninos, o Davi de 10 anos, o Lorenzo de 6 anos. Atuo como conselheira tutelar aqui no distrito. Então, a gente tem um pouquinho de bagagem, experiência para estar passando e eu espero poder compartilhar um pouco com vocês. 2 filhos, né? Eu acho que bagagem é o que não falta, né? Sim. Marielle, você pode contar um pouco pra gente como é que foi a sua história, a sua gestação com eles dois? A minha história de gestações não se resume apenas eles dois. Eu passei com 4 experiências de gravidez. Foram 4 gravidez e percas. Então, eu costumo dizer que assim, os raios que tinham que cair na cabeça de uma grávida caiu na minha. E eu começo essa história perdendo uma gravidez. Então, a minha primeira gestação, eu tinha 21 anos. Eu estava levando a gravidez normal e um dia fui fazer uma ultra para ver se eu descobria o sexo. Estava com 18 semanas e naquele momento eu descobri que o feto já não batia mais o coração. Então foi um momento assim, muito difícil, foi desta forma que iniciou a minha maternidade. Mas como a gente tem estudado, a gente entende que além da maternidade existe a maternagem, que eu já exercia antes no meu ciclo familiar, com as crianças da minha família. Já exercia essa maternagem antes. Só que a minha primeira experiência de grávida foi essa perca. E a gente pode falar um pouquinho mais adiante sobre isso. A segunda foi o Davi, e aí já tinha todos os medos, né? Porque quem perde o primeiro bebê sabe que depois ter uma segunda gravidez é muito complicado, porque tem muitos medos, muitas inseguranças. Será que nós vamos conseguir levar adiante essa gravidez? E assim foi. A terceira gravidez, para minha surpresa, mais um raio na cabeça da mãe. Eu tive uma gravidez tubária e já descobri essa gravidez sendo internado para retirar a gravidez, interromper, porque não tinha como dar continuidade com uma gravidez na trompa, né? E também retirar a trompa. Então, esse aí foi o segundo raio na cabeça, né? E a terceira gestação. A quarta gestação foi o meu filho Lorenzo, e descobri o Lorenzo já perdendo. Então, assim... E aí eu estou contando assim, basicamente isso para vocês terem noção de como é que foi essa construção de mãe, né? O tema de vocês central é o mente materna. Então, não só a minha experiência como mãe dos filhos meus que nasceram, como as percas que eu tive e a maternagem que eu exercia no ambiente familiar, também fazem parte dessa construção dessa mente materna que eu tenho hoje. Lorenzo, eu descobri ele já com a placenta dele descolando. A médica disse para mim que o remédio não era garantia de fazer efeito. E aí não recomendo, mas foi uma decisão que eu tomei naquele momento, foi de não fazer uso do remédio. Fiz repouso, mas preferi acreditar na minha fé, de que se fosse para acontecer, que iria adiante. Graças a Deus, né, para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que Lorenzo é inteligentíssimo, sarcástico. Teve o primeiro dia de universitário dele esses dias com a gente. Nosso universitário favorito. E é isso. Então, mais ou menos, basicamente, para iniciar a conversa, essas são as minhas experiências com a gestação. Marielle, e como que foi para você
a identificação como mãe, tipo, como que foi a primeira vez que a ficha caiu? Caramba, agora eu sou mãe. Como que foi isso? Assim, como eu falei com vocês, essa segunda gestação que foi a do Davi, meu primeiro filho, que hoje tem 10 anos, foi insegura, né? Então, durante a gestação, eu não conseguia relaxar. Porque a cada ultra que eu ia fazer, eu pensava que eu poderia não ouvir mais o coração. Então, foi tenso esse momento dessa primeira gestação. Eu ficava pensando, eu ficava me questionando, me questionei muito por que aquilo acontecia comigo, né? E a gente sabe que não é incomum, que muitas mulheres perdem as suas primeiras gestações. E eu, fatidicamente, fui mais uma. E aí, quando eu consigo chegar com a gravidez até o final do Davi, aí veio o momento do parto, né? Então, assim, tipo assim, entrou, vai ter que sair. A segunda aprovação, né? Eu acho que o parto é um medo muito comum das mulheres, né? Porque assim, eu estava em casa esperando um parto normal, eu falei, meu Deus, e agora? Porque vai ter que sair agora. Meu Deus. Então o parto é mais uma etapa que traz insegurança para a mãe. E eu lembro, eu vou chegar na sua resposta, tá? Mas eu lembro que no dia que eu comecei a entrar em trabalho de parto, começou a sair o tampão, porque o tampão do colo do útero, ele pode começar a sair até 15 dias antes. E o meu começou a sair exatamente no dia do trabalho de parto. E ele foi saindo um pedacinho, e pode ser que não saia também, tá? Comigo aconteceu assim. E ele foi saindo pedacinho ao longo do dia. Na parte da tarde eu comecei a sentir contração. E aí eu tive uma rede de apoio de amigas comigo, que caminharam comigo, que foram... Porque assim, eu queria chegar ao hospital já parindo já, né? Que a gente ouve tantas coisas e por mais madura que eu fosse, eu tinha 21 anos, a minha primeira experiência. Então li bastante, né? Juntei muitas informações e fiquei assim, vivendo esse momento de receber o Davi. O momento foi muito meu, né? Eu não deixei esse momento ser totalmente do hospital. E aí, lembrando que estou falando baseado na minha experiência, né? Cada um vai agir da melhor forma, com a indicação médica que tiver. A minha experiência foi assim, fui caminhar, eu sou de Xerém, então fui para a área rural, fui dar uma volta, fui para aumentar a dilatação. Minhas amigas foram comigo, volto para casa, meu esposo preocupado e ele, Mari, o que está acontecendo? Que hora você está rindo, hora você está dizendo que está sentindo dor, porque assim, a contração ela vem e vai, então eu não precisava ficar chorando o tempo todo, né? Só que ele não entendia, né? Ele não passou por isso, não vai passar por isso, ele não sabia o que estava acontecendo. E à noite eu fui para o hospital. E à noite eu fui contar para minha mãe, à noite eu fui contar para minha sogra, porque existe já uma preocupação, né? Mãe, sogra, corre para o hospital. E eu queria muito viver aquele momento ali, né? De chegada do Davi. E graças a Deus consegui viver esses últimos momentos. Eu, meu esposo, porque imagina, ia mudar. Não ia ser mais dois, né? Agora ia ser um casal jovem. Meu esposo tinha 23 anos. Ia ser um casal jovem recebendo uma criança em casa, né? A gente trabalhava, tinha as nossas responsabilidades, mas é um CPF na nossa conta, né? Então, a gente viveu esse momento. Foi muito bom, assim, para esse preparo para chegar o Davi. E Davi chegou, no hospital tem todo ali o amparo, né, da equipe médica. E quando chega o dia da alta, e aí no mesmo dia que foi o baque do parto, caramba, agora vai ter que sair, agora eu tenho que levar para casa. E aí vem outras inseguranças, porque diz assim, nasce a mãe, nasce a culpa, né? Nasce o medo, nasce tudo. E de fato, a gente, olha, será que eu vou dar conta? Vou levar para casa e eu vou saber a hora certa de amamentar, vou saber a hora certa de... E sabe, né? Não que é automático, mas é construído. E me senti muito realizada, porque quando eu perdi a primeira gravidez, eu me questionava, por que não? Porque eu sempre exercia maternagem de forma muito intensa, eu sempre desejei ter uma família, era algo que me preencheria.
E quando o Davi veio, foi assim, me senti plena, me senti bem. A gente, enquanto casal, embora jovem, nos saímos muito bem, foi excelente. Você diria que se sentiu completa ou que você transbordou? Para aquele momento, eu acredito que sim, né? E mais para frente a gente vai conversar, vocês vão entender que depois eu tive outras mudanças, eu desejei outras coisas. Mas para aquele momento, a chegada do Davi completou, fez sentido, assim, sabe? E desde pequena eu queria ter filhos, né? Eu louca, falava assim, eu quero ter 3 filhos, tenho 2. Você tá quase na sua meta. Tá aí a caminho. Eu fazia a listinha dos nomes, eu tinha 10 anos, 11 anos, eu vou ter 2 meninas e 1 menino. E foi outra questão também, né? Porque a primeira gravidez eu queria menina. E aí perdi, era menino. Depois que eu não consegui descobrir o sexo naquele dia, que eu soube que o coração parou. Mas teve uma biópsia e tal. E aí depois eu vi que era menino. Só que na segunda minha mentalidade já mudou. Falei, não, tipo, não precisa ser menino, precisa que tenha saúde, que eu consiga cuidar e que a gente vai amar da melhor forma possível. Mas quando eu era criança, a listinha era 2 meninas, 1 menino. A gente veio pra realidade. Não, minha filha, 2 e tá bom. Você errou só um pouquinho no gênero ali. No gênero, Só um pouquinho. Não intercalou como eu imaginei que fosse, mas tá ótimo. Como foi pra você essa transição da Marielle? Marielle só tinha você e depois você tinha uma outra pessoa que dependia de você. Como foi essa mudança na sua cabeça, no seu emocional? Assim, pra mim não foi muito brusca, Adriele, porque não foi, assim, repentino. Na minha adolescência, na minha pré-adolescência, eu cuidava das crianças da família. Então, sabe aquele quintal que mora todo mundo? Hoje é um pouco mais difícil de ver isso, mas minha avó morava atrás, minha tia do lado, na outra rua minhas outras tias. Minhas primas tiveram um filho cedo, muitos filhos, né? Eles multiplicaram bastante. Então, eu sempre estava agarrada com uma criança, cuidando, trocando fralda. Embora é diferente, né? É meu agora. Mas eu tinha essa vivência com criança, eu tinha essa vivência de amar uma criança, de cuidar de uma criança, de fazer dormir, de tal. Óbvio que chora a gente devolve, mas eu já tinha essa vivência. Mas passar a ser mãe, para mim, mudou um pouco o sentido, né? A gente muda a prioridade, a gente começa a pensar fora de nós. Não, agora eu preciso pensar por mim. As minhas decisões impactam outra vida, né? E agora, com a psicologia, eu tenho refletido ainda mais sobre isso e recalculando novamente a rota, porque a Marielle entrou de um jeito na graduação, de um jeito sendo mãe, eu já estou caminhando para outro jeito, né? Tenho minhas convicções, as minhas certezas, mas tem muitas coisas que a gente acaba trazendo, né? Da vivência familiar. Como eu disse, eu já tinha uma experiência antes, mas com isso tem coisas boas e tem coisas ruins que eu já trouxe comigo, da minha vivência de família. Mas me ver mãe foi a coisa mais maravilhosa do mundo, assim, porque era muito o que eu queria, sabe? Foi a realização de um sonho, né? Foi a realização Ou seja, de um sonho. Marielle, mais um exemplo de uma mulher forte, que segura todo tipo de responsabilidade, trabalho, mãe, e agora uma graduação. Muita coisa, hein? Sim. Você parou aí, né? Porque ainda tem mais coisa. Sem contar que ela é conselheira tutelar, então... Você parou no meio do caminho, ainda fala aí, né? Cara, as pessoas... A gente vai mudar um pouquinho agora, mas as pessoas falam muito. Como que você consegue? Porque as pessoas veem muito o resultado, né? Não sabem qual que é o processo. Falar que eu sou forte, não, eu sou fortalecida. Eu tenho uma rede de amparo, eu tenho uma mãe, eu tenho uma sogra, eu tenho um esposo que é companheiro. Então, estar aqui é porque eu tenho uma rede de apoio junto, que eu acho que isso é muito importante. A mulher, quando ela se vê sem essa rede de apoio, é mais difícil. E ainda tendo essa rede de apoio, não é que eu dê conta de tudo, né? Só que agora, enquanto estou de graduação, um sonho de uma vida... Estou com 33 anos, desde os 18 anos que eu sonho com a graduação de psicologia, e agora estou me vendo mais plena, realmente transbordando. Então, isso
vai valendo as madrugadas que você fica acordada, porque tu tem que botar a primeira criança para dormir, para depois se estudar. E tem que estudar, não tem jeito, não dá para sentar e chorar e reclamar. Mas né, não sou forte, sou fortalecida pelo meio que eu vivo. A gente comentou aqui que o Lorenzo, na última semana, ele teve o primeiro dia dele de universitário. Foi. Como que foi para você trazer o seu filho para a faculdade naquele dia? Claro que ele veio por motivos de que vocês tinham um compromisso depois. Sim. Mas como que foi a sensação de trazer o seu filho para a universidade com você? Isso eu atribuo já algo assim da vida, sabe? Porque eu não... Tô com 33 anos fazendo faculdade agora, né? Não tive essa oportunidade antes. Eu venho de uma família humilde, que a educação não era prioridade, então eu não fui programada a ir para uma graduação. Então, eu estar graduando com 2 filhos e o meu filho poder vivenciar isso comigo, eu penso que eu estou inaugurando um novo tempo na minha geração. Na minha geração de filhos, de netos, e enfim, que eu vou ter pela frente. Porque eles vêm, eles sabem o custo que é isso, eles estão comigo todos os dias, eles sabem o tempo que eu tenho que me dedicar ao estudo. Então, eu me sinto muito orgulhosa de estar sendo modelo dos meus filhos, né? Eu falo que meu pai plantou uma semente dentro da possibilidade que ele tinha. Meu pai, ele juntava revistas do Jornal Extra, do Globo, do Dia, selos e livros, e botava dedicatória e me entregava. Então, o interesse que eu tenho de estar na graduação hoje foi devido ao meu pai, e tenho certeza que o interesse dos meus filhos de buscar, seja na graduação, seja qual for o caminho que eles forem levar, eles já têm um marco de exemplo que é a mãe deles. Então, isso, além de estar realizando o sonho da graduação, me deixa mais ainda realizada de meus filhos estarem vivenciando. Lorenzo adorou, né? Ficou apaixonado, quer retornar. Davi ficou com ciúme porque não veio, mas espero em breve poder trazê-lo também. Mas eu acho muito importante, né? Porque eles estão vendo que não é fácil, eles estão sentindo na pele das vezes que eu não tenho que estar em casa. E eles às vezes vão para o clube na piscina que é perto de casa com o pai, e o pai entende isso, leva e está junto. Mas eles estão vendo o meu esforço, e isso vai ficar de legado com certeza para eles. Como é a relação deles dois? Eles sentem muito ciúme um do outro? Eles são bem companheiros? Muito ciúme. Eles seguem bem o estereótipo de irmãos, né? É normal, né, gente? Olha, essa parte, Adriele, é a parte mais difícil que eu tenho, que eu ainda estou assim, aprendendo a lidar. E eu converso muito com eles, eu falo. E meu esposo, ele teve um irmão, meu esposo perdeu um irmão ainda na infância. E meu esposo, ele cuidava muito desse irmão. Então, todas as vezes que existem momentos muito conflituosos lá em casa, o meu esposo tenta trazer para ele, olha, eu tinha um irmão que era assim, enfim, se isso é bom, se é ruim, a gente não vai analisar hoje como estudante de psicologia, mas esse é o que acontece, ele diz, olha, eu cuidava, então assim, um irmão é para a vida, vocês têm que ser parceiro, então a gente, enquanto pai e mãe, a gente tem que intermediar essa relação, que não é 100% boa em todos os momentos, eles brigam bastante mesmo, 2 meninos com personalidade muito forte. Tem isso, né? Não tem, e a vida é isso, né? Ninguém vai concordar com todo mundo o tempo todo. E é isso eu já vejo lá em casa. Só que a gente tem que ensinar eles a ouvir, respeitar. E esse é o maior desafio. O maior desafio de ter CPF no nome é você saber direcionar. E esse desafio começa em casa, porque eles são diferentes. O que eles vão encontrar na sociedade é diferente, não é só pessoas iguais e concordando. Então, e eu entender isso, porque eu também tenho meus conflitos enquanto adulta, né? Então, e fazem isso, ter esse meio todo, entende? Mas se amam demais, né? Brincam juntos, embora tenham os desafios deles. É muito bom, é lindo, assim, ver uma construção de irmãos, assim, é muito bom. Eu estava até falando com a Larissa, e os valores que a gente vai passando para os nossos filhos,
Davi, eu contei para ele que um amigo dele tinha passado numa prova da escola. Meu filho abriu um sorriso tão grande. Falei, cara, é isso, sabe? Eu tô conseguindo passar para o meu filho os valores que eu acredito. E aí eu passo para ele sobre amizade, sobre companheirismo, sobre respeito, e ele ter empatia, e ele entender que é legal ficar feliz com a vitória de um amigo, de um irmão. É esse que é o desafio de todos os dias. Tá valendo a pena, né? Aquelas raios que caem na nossa cabeça, aquela gestação que incerta, aquela preocupação. Sim. É muito bom, você fala com muita felicidade isso, com muito orgulho. Me construiu, né? Isso também me construiu. Como eu falei para vocês, que não foi só a gestação que vingou, que fez a Marielle mãe. Acho que eu perdi também. Então, o processo durante uma perca e outra me construiu também. Então, você passa a minimizar os problemas que não têm tanta importância, dar importância realmente às coisas que precisam ter atenção. Porque antes de eu começar todos esses processos de perca, a primeira gravidez, inclusive, eu era outra pessoa. E aí, quando eu vou para um hospital, e aí eu fui para um hospital onde eles induziram o parto normal de uma criança morta. E isso foi... Mais tarde eu fui entender que isso foi uma violência obstétrica comigo, né? 4 dias, né, botando um hormônio no meu corpo para estimular um parto, para expulsar uma criança morta. Meu Deus. E aí eu passar por tudo isso me construiu. Não só a criança que nasceu, a que eu perdi também me construiu. E aí eu começo a ver a vida de outro jeito, começo a olhar com outros olhos, né? E realmente dar atenção ao que tem que dar atenção. E é isso. Aproveitando o gancho, você falou que quando você engravidou foi o Davi o primeiro, né? Primeiro, Davi. Foi muito difícil a gestação, foi toda insegura por conta da primeira perca. Uhum. E na vez do Lorenzo, você comentou que você entregou na sua fé, né? Foi. E foi, assim, tão difícil ou você sentiu que foi um pouco mais leve? Os 3 primeiros meses do Lorenzo, onde a bolsa estava descolada, e eu lembro até de eu mostrar o exame para uma amiga enfermeira, e ela falou, olha, Mari, muito difícil. A médica que passou o exame falou para mim, muito difícil. Então eu peguei a fé, de fato, né? E assim, a gente não chegou a estudar exatamente isso ainda, mas acredito que é uma fuga, assim, para você poder conseguir viver esse momento de dificuldade. Mas durante esse momento, né, quando eu buscava para minha fé, fui buscando, mas também foram 3 meses de choro, sabe? Sim. De incerteza, insegurança, 3 meses. Quando eu fiz a ultra de 3 meses, a médica falou, passou, tá tudo bem. Imagina um alívio, né? Um alívio, porque eu, como a primeira gravidez que eu perdi, eu imaginava que eu ia chegar lá e também não ia ver de novo. Então, assim, foi minha terceira gravidez, isso com problema, assim, de conseguir curtir. Mas depois que deu 3 meses, eu entendi que aquilo era uma resposta, beleza, então vai vir, vai ser, vai acontecer. Então, de 3 meses em diante, foi ótimo. Só que o Lourenço foi cesárea. E quando eu estava na mesa de cesárea, a anestesia me deu um mal-estar. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, por que eu não estou em casa esperando parto normal? Olha que louca! No parto normal, queria fugir, na cesárea. Queria fugir, falei, vai ter que sair. Então, assim, e aí não se leva em conta, né? Porque os hormônios não sabem o que estão dizendo, né? Sim. Que gritam na gente. E aí eu fiquei, cara, eu podia estar em casa esperando parto normal. O Davi foi assim, aconteceu, mas as 2 experiências foram boas e é bom ter passado por isso. E assim, eu passei por 2 partos normal e por 2 cesáreas, porque o primeiro foi essa indução de normal, o Davi foi normal, a Tubária foi cesárea, né, abriu aqui embaixo para tirar, e o Lourenço foi cesárea. Então, passei as 2 experiências por 2 vezes. E conectando com a minha pergunta anterior, na primeira vez quando o Davi nasceu, era você e o seu marido, e vocês levaram Lourenço para casa, não, Davi para casa a primeira vez. E como que foi a inserção do Lourenço na família? Porque Isso. vocês já estavam acostumados com o Davi,
que eu imagino que já devia ter suas próprias manias e os seus próprios gostos. Não sei se ele tinha isso, mas a minha mãe fala que eu só mamava do peito direito, do peito esquerdo eu não mamava. E como que foi, tipo, vocês já eram veteranos com o Davi. Como que foi a chegada do Lorenzo e serem calouros de novo como pais? Não, uma nova gravidez é totalmente diferente, né? Não tem zona de conforto. Porque se você tem uma segurança, você sabe que você vai trocar uma fralda, mas essa criança não tem nenhuma vem com manual, e se viesse não seria o mesmo manual do anterior, né? Então, foi assim, o que eu fiz com o Davi, né? Em relação ao Davi, porque são várias adaptações, né? A família crescendo, mas com o Davi. Eu fui inserindo o Davi na gravidez inteira. No finalzinho, eu fiz eu coloquei contact no guarda-roupa dele, preto, e aquilo virou lousa. Daí eu fiz um calendário no guarda-roupa dele, botei ali qual que era a data, porque cesárea já era mais fácil, né? Eu não tinha certeza. Qual que era a data que o irmão ia nascer. Aí todo dia, nós dois juntos, a gente marcava o xizinho. Então, assim, eu fui inserindo o Davi em todo o processo, para ele entender que aquilo era algo bom que ia acontecer na nossa família, né? Que nós receberíamos mais um membro para poder completar nossa família. Então, o Davi me ajudava, o Davi me ajudou a arrumar mala. Quando o Davi foi visitar o Lorenzo no hospital a primeira vez, eu comprei um negocinho de dinossauro e um carrinho. E aí, quando o Davi chegou no quarto, eu falei, filho, eu tenho esse vídeo, é lindo. Falei, vem conhecer o seu irmão. E enrolei esse brinquedinho aqui dentro do Lorenzo, na roupinha, na manta, né? Falei, filho, seu irmão trouxe um presente pra você. Ai, que lindo. Aí tu pensa, já estava esperando o irmão. O irmão ainda chega com presente. Melhor coisa. Sim. Foi muito legal. O pacote completo, né? Foi muito legal. Aí ele pegou o presente e ele lembra disso até hoje. Ele não me questiona se realmente veio da barriga, onde que estava esse presente. Ele fala, mãe, o carrinho que o Lorenzo me deu quando ele nasceu. Fato, isso ficou marcado na vida dele. E aí fui adaptando os dois e para mim, assim, foi um pouco mais tranquilo. O Lorenzo teve algumas questões de refluxo, coisas que o Davi não teve, mas foi um bebê muito calmo também, então com relação à adaptação foi bem tranquilo. Você diria que eles são mais parecidos com você ou com o pai deles? Olha, isso aí é uma... E a pergunta Já vemos que já podemos perceber que é um tema sensível, Não que eu tenha opinião, eu fico dizendo que eu não tenho uma opinião formada, embora eu ache que pareça comigo. Eu não tenho opinião. Só uma opinião assim. Eu não tenho opinião formada, mas são minha cara, gente. Desculpa falar que pai. Desculpa falar pro pai, mas parece comigo, né? Então, essa parte quando a gente não mostra pro pai, quando tá o Davi nasceu, a médica já foi lá na porta, falou, desculpa, pai, mas parece com a mãe. A médica falou, então eu valido bastante a informação dessa médica, sabe? Se uma médica falou, quem sou eu para negar? Acontece que os dois são iguais, em idades diferentes, né? Então, se um parece comigo, os dois parecem. Um parece com o pai, os dois parecem com o pai. De personalidade, e se isso tem, né, a gente está estudando isso agora, mas o Lorenzo sou eu e o Davi é o pai. Até com as questões que a gente supõe que possa ser um TDAH, do mesmo jeito o pai tem, os esquecimentos, enfim, e o Davi tem. E o mesmo humor que eu tenho, o Lorenzo tem, assim, isso é o mais curioso de reparar nas crianças, assim, gente, e lidar, né, imagina, um mini adulto que é igual a você, que você tem que jogar na tua cara, tipo assim, você é assim, tu tá brigando comigo, mas você é assim, então é difícil, mas é isso, mas eu não tenho, assim, de fato, eu falo assim, parece comigo, eu acho que sim, minha sogra tem esse filho que a minha sogra perdeu. Ela diz que parece muito com o Lorenzo e às vezes eu vejo mesmo alguns traços parecidos. Então pode ser que seja uma misturinha dos dois ali. E é muito isso, da questão de... joga na nossa cara que a gente é assim, né? Eu sou muito assim parecida com meu pai. Sim. Mas a minha mãe, eu tenho muito estresse da minha mãe. Então assim, a gente não bate muito não. Agora eu e meu pai é assim, nossa... Então, geralmente, não é regra, né? Mas geralmente a menina é mais grudada com o pai, né? Sim. E mãe, assim, ainda mais que você tem 2 filhos,
eu, falando por minha parte, eu sou muito apegado à minha mãe, e é aquele estereótipo, né? O menino é mais apegado com a mãe e a menina é mais apegada com o pai. E na minha lugar de fala, digamos assim, pelo que você fala, ainda mais do Lourenço, né? Que parece que tem muita personagem muito parecida com a sua. Sim. Deve ser muito apegado, ou Muita seja, você coisa. sente muito essa questão que você falou agora. Nós somos iguais. Se eu estou errado, é culpa sua. Ô, me culpa não, tá? Porque, olha, coitada da Ima, gente. É uma coisa que eu quero dizer aqui. Mãe não tem essa culpa toda não, tá? A gente tá estudando, a gente estudou a teoria ecobiológica do Brenner, certo? A gente estudou isso agora, não tem 2 semanas, Douglas. E tem os sistemas. O macrosistema, o mesosistema. Então, assim, a gente entendeu que a construção de uma criança faz parte de todo mundo. A sociedade, o pai, mãe, a escola, todo mundo vai gerar esse resultado. Não me culpa não, tá? E é muito isso. Parece comigo, mas o sistema fez parte. É muito importante, eu acho que a psicologia agora trazer isso, levantar essa bandeira, porque a psicologia, a gente não pode fingir que ela não tem culpa nessa culpabilização da mãe. A psicologia, ela traz resposta, né? Sim, mas muito dessa culpabilização da mãe, se a gente for olhar no ponto de vista histórico, tem a psicologia aí, quando Freud veio com a psicanálise, enfim, não vamos se aprofundar muito nisso, mas a psicanálise, ela tende muito a culpar a mãe. A mulher, e a própria sociedade que sim. vem também. Então, acredito que nós, como estudantes, temos também esse papel de levantar essa bandeira de a culpa não é da mãe. E aproveitando que a gente está falando disso, como que é para você a Marielle, estudante de psicologia, e a Marielle mãe? Elas entram muito em conflito? Parafuso, né? Como que tá tem sendo? parafuso, né? Não só, assim, Marielle mãe e eu até expus já pra vocês, já teve um momento de eu ter que chegar e conversar com meu esposo, olha, a gente não tá indo pelo um lado muito legal, né? Porque, voltando lá atrás, falava-se muito de bati, mas não morreu, né? Essa fala muito dura, né? Sobre tratar e cuidar e educar uma criança, né? Eu acredito sim que criança tem que ter limites e regras e horários. Só que eu hoje consigo entender melhor que maternidade para mim é uma missão, porque é uma máxima que existe, que filho não é nosso, é do mundo, e é fato. São alguns anos que eu estou cuidando. São alguns anos que eu estou direcionando, que eu estou dizendo o que eu acredito, qual é o caminho, e vou seguindo junto. Mas em algum momento ele vai seguir esse caminho. E aí eu começo a mudar um pouquinho a perspectiva disso e me preocupa demais, porque, gente, cara, é um trabalho muito grande. Quando a gente está na graduação de psicologia, a gente vê quantos que são os eventos traumáticos que acontecem na vida de uma criança por causa de uma educação punitiva, de uma comunicação violenta. E como que a sociedade é punitiva e violenta com as crianças, se segurando na fala passada de que bateu e fez, aconteceu e não morreu. Mas hoje os casos estouram de traumas e depressão e transtornos, e é uma comunicação entre pai e mãe que não funciona, é distante. Cara, o filho que já cresceu, que casou, mas não consegue dizer eu te amo pro pai, não consegue dizer eu te amo pra mãe. Então, eu estar na graduação foi uma oportunidade de psicologia, foi uma oportunidade de eu recalcular minha rota como mãe. Já que tinha muita coisa que eu fazia instintivamente, meus filhos sempre sentei para brincar e conversar e entender. Não, gente, e assim, eu acho que para quem ouvir a gente tem que ficar bem claro, e ainda mais eu enquanto conselheira tutelar, vendo um montão de coisa dando errado, um montão de família sendo desestruturada por falta de limite, e não é isso. Eu acho que a criança tem que ter um limite, uma regra, mas é sobre essa intolerância que a gente tem, né? E a gente dá muito exemplo, se um adulto derrubar um copo de água aqui, quebrar um negócio, a gente vai pegar e vai ajudar. A criança, geralmente, o que você está fazendo? Tira a mão daí! Tira a mão daí! Você é burro! Desastrado, desajeitado. Então, assim, é desta forma
que a gente está criando crenças, né? Isso aí é um outro assunto para outro momento. Sim. Quem estudante de psicologia tem que ter cuidado para não se para não entrar muito em questões, né? Estou aqui como mãe, Marielle mãe. Então, assim, e estudar isso tudo me dá base para eu entender o que eu estou fazendo com os meus filhos e a responsabilidade que eu tenho sobre eles, né? Eu estimulo muito o diálogo. O Lorenzo é muito engraçado. Ele guarda coisa de 2022, 23, de 21, e ele fala isso: mãe, em 2022, olha, tem 6 anos, ele tem noção de tempo real. Em 2022, o meu amigo, ele fez uma coisa que eu não gostei na escola. E ele consegue me falar agora, ele guarda, ele fala agora. Falei, filho, como é que você se sentiu em relação a isso? Ah, mãe, fiquei com vergonha, me senti chateada. Você falou isso para ele? Então, essa questão de hoje, mais do que eu nunca, eu consigo validar o que o meu filho está me trazendo. E a gente aprende que existe a emoção real. Não é porque para mim é algo pequeno, para mim é pequeno, é bobeira, uma briga de criança. Só que ele está sentindo aquela emoção real, aquilo está doendo, aquilo está chateando. Então, a graduação traz isso para mim. Realmente, eu preciso validar, não posso ignorar o que ele está falando. Porque se ele me fala, mãe, aconteceu isso, eu briguei com meu amigo na escola e meu amigo me bateu. Meu amigo, Lorenzo, bobeira. Mãe, meu amigo pegou o meu lápis, não me devolveu. Lorenzo, é um lápis. Como que o Lorenzo vai crescer com relação a mim? O Lorenzo não vai ter comunicação comigo. Quando o Lorenzo for adulto, independente, ele vai seguir a vida dele. E tchau. E beleza, ainda que eu ensine tudo isso e ele cresça, e tchau novamente. Mas pelo menos eu dei recursos para ele crescer e saber se comunicar em sociedade. Porque eu acho que é um grande problema nosso, é esse, a gente tem muitos problemas porque a gente não se comunica. Então, a graduação de psicologia está me recalculando enquanto mãe também. E o que eu aprendo aqui, eu já levo para casa. Eles são os meus ratinhos, os meus skinners, os meus sniffers, né, lá em casa. Então, primeiro já estou começando em casa a mudar o meu pensamento junto com o meu esposo para criar crianças com autonomia, crianças que saibam dialogar, para que elas sejam adolescentes, assim, que é uma fase mais complicada ainda, né? Eu vejo muito isso no Conselho Tutelar, e eu tô lá desde 2016, e eu falo que, eu sempre falei, gente, na adolescência dá ruim. Eu não sabia o que era, por que dava ruim, mas dava. E a gente só achava que era porque adolescente é problemático. E aí agora eu tô entendendo por quê. E aí eu fico mais preocupada ainda. Meu Deus, eu preciso trabalhar eles para que quando eles cheguem na adolescência, deve estar pertinho, 10 anos, né? Para que quando eles cheguem na adolescência, eles consigam lidar com as frustrações, com os problemas, com as curiosidades, né? Com a busca deles pelo espaço deles. E é isso. Olha, ouvir essa sua história é muito bonita e acho que atenta não só pra gente, a todos que estão ouvindo a gente, né? É um ponto muito importante. Conhecimento é poder. Sim. Você pega o conhecimento daquilo, leva pra sua casa, aplica com seus filhos e tenho certeza que isso te ajudou e ajuda muito no Conselho Tutelar. Sim. Como para trabalhar. E aproveitando esse ponto, como como mãe, né? De 2 crianças ainda mais, tem muitas idades diferentes, muito conhecimento. Como ser mãe te ajuda ou é para você no seu trabalho? Como é ser mãe no seu trabalho? Foi um outro ponto que me tocou, né? Enquanto mãe, ver o sofrimento das crianças no Conselho Tutelar me fez entender o que eu não queria, como eu não queria agir com os meus filhos. Isso não me coloca num pedestal de perfeição, erro bastante, né? Ser humano, não tem como, a gente não atinge um nível de perfeição e dali continua e dali segue a vida, não. Erro bastante, mas ser mãe consegue me sensibilizar, né, com essa profissão tão necessária, muitas das vezes incompreendida, né? Acho que o conselho foi construído de uma forma muito errada na sociedade. Tem conceitos muito errados ainda, mas para quem realmente já foi atravessado pelo conselho de alguma forma e que mudou positivamente, é que vai entender a importância desse órgão. E Marielle, conselheira tutelar,
é Marielle mãe, é Marielle amiga, Marielle acadêmica de psicologia. E estar conselheira e graduando é muito difícil para mim, porque eu vejo ali o trauma sendo construído e para mim é pesado. Então, mas assim, mudou a minha forma de atender, mudou a minha forma de conversar, assim, de forma absurdamente, sabe? Eu devo realmente saber que eu já sou outra pessoa, com 1 ano de faculdade. E eu costumo dizer que, né, isso não é banal, é verídico, né? Bom seria que todo mundo tivesse o conhecimento da psicologia, basicamente, principalmente nesses primeiros anos, nessa primeira infância, né? Como que os eventos traumáticos mudam a vida e constroem a personalidade de forma a direcionar uma vida inteira. E eu sou uma só, mas dentro da minha capacidade eu tento orientar as pessoas que eu atendo no conselho, os amigos, na rede social, da forma que eu posso, quando eu faço algum tipo de conteúdo, quando eu aprendo alguma coisa que levo para a minha vida, as pessoas, uau, é isso, é isso. Então, assim, vamos pensar, né? As mães estão muito no automático, a gente está numa sociedade vivendo um tempo muito automatizado. As pessoas não são mais intencionais, elas não estão mais presentes onde estão. A mente está muito acelerada, a internet está atrapalhando, um passo que ajuda atrapalha muito. Então, não sei, eu percebo assim que está meio que saindo do controle. E as mães, às vezes, estão perdendo esse controle, os pais, a família, né? O cuidador dessas crianças, desses adolescentes. Então, eu tento trazer as informações que eu recebo, as informações que eu chego a uma reflexão, os professores passam para a gente. Eu tento trazer para esses ambientes todos que eu faço parte, conselho, casa, comunidade, para que, de alguma forma, a pessoa que não está aqui comigo na faculdade possa pegar, nem que seja isso daqui, e aplicar. E que, se uma criança ali for salva com essa informação, com essa conscientização, para mim, de alguma forma, já está valendo esse caminho. Mari, você comentou com a gente aqui na sua fala que o conselho ele é muito incompreendido pela sociedade. Você pode dar para a gente uma palhinha de qual é a sua função no conselho, como conselheira tutelar, o que você faz, como que você atua? Por que incompreendido, né? O que a gente ouve do conselho tutelar? Que o conselho tutelar vai levar a criança embora. O que você já ouviu, Douglas? A mesma coisa, vai levar a criança embora. É até engraçado. Vocês também, né? Então, a gente está em mais pessoas aqui. É até engraçado que a minha mãe é professora na rede pública de Caxias, e ano passado teve uma situação que eu estava na escola com ela. E o conselho estava fazendo uma ação na escola, então as crianças chegaram, o carro do conselho tutelar estava parado do lado de fora, e veio 2 crianças para mim da educação infantil: tia, quem que o conselho tutelar vai levar embora hoje? E eu fiquei, gente, calma, também não é assim, vamos lá conversar com a tia do conselho. Que aí a pessoa que estava lá se apresentou, explicou que o conselho não ia levar ninguém embora naquele dia. Mas se você pudesse dar pra gente uma palhinha da atuação. Aí, né, você disse bem, né? A gente, enquanto criança, a gente é construído, né? São várias crenças que são aprendidas de coisas que afastam a gente. Então, essa crença de que o conselho vai pegar, vai roubar, vai levar, isso afasta a criança, afasta o adulto, né, que virá se tornar adulto, do conselho. O conselho tutelar é um órgão muito importante, ele é para zelar e garantir os direitos da criança e adolescente, direito à saúde, direito à educação, os direitos que estão elencados no ECA, né, no Estatuto da Criança e Adolescente. Só que, por haver essa construção, a criança escuta desde pequeno que aquilo é ruim, então só se enxerga o conselho de forma punitiva. Óbvio, né, que a questão da integridade física da criança está envolvida dentro dessa proteção. Então, excesso de castigo físico, maus tratos, negligência, o abandono de incapaz, isso tudo vai ser também parte de atuação do conselho tutelar. Só que
Outro dia estava até numa roda de conversa com mulheres e estava buscando o que elas sabiam sobre o conselho e passando uma visão geral, porque tem que ser com calma, porque senão, tipo, não é um assunto que quer ser falado. O conselho está lá, eu não quero falar sobre isso. Então, eu vou bem pelas beiradinhas. E eu falei assim, tá, mas se você ama seu filho e você tá vendo que tem um órgão que vai cuidar pelos direitos dele, isso não tem como ser ruim. Agora, se você tá muito errado na ordem do dia, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender. De repente você aprendeu de forma errada. E aí, às vezes, vai chegar lá o conselho e vai te... Poxa, olha, não é desse jeito aqui. E aí você ter a oportunidade de recalcular a rota também. Mas a gente atua nessa questão de garantia dos direitos, a gente requisita os serviços que foram negados. A gente não atua realizando o serviço, a gente requisita. Exemplo, uma criança está com alguma dificuldade na escola de aprendizado, a escola encaminhou para um neurologista para fazer uma avaliação. Essa mãe foi para a rede, buscou o atendimento e não encontrou. Então, o conselho está lá para isso, para poder te ajudar essa família a fazer valer esse direito do atendimento na saúde. Então, isso é um dos pontos. A gente recebe denúncias, a gente notifica, a gente vai na casa, faz visita. No conselho tutelar tem equipe técnica, psicólogo, que é mais um campo de atuação nossa, né, que é na assistência social. Tem psicólogo, advogado, pedagogo, e é isso. Então, aí eu tô bem nessa fase, assim, sabe, de trazer mais informação para fora, para aproximar mais. Eu acho que quanto menos conhecimento, mais afastamento e medo, né? Então, eu tenho tentado abrir cada vez mais. Mas eu vou aos pouquinhos, né? Uma pessoa só. Daqui a pouco uma vira duas viram três viram quatro. Isso aí. E é assim que a mudança começa. Isso. Marielle, na sua fala anterior, você comentou que viu o trauma, né? Como trabalhando no conselho tutelar, lidando com as famílias, você via o nascimento do trauma. Sim, assim, você via o trauma ali começando a acontecer. Você acha que isso foi um dos motivos que te motivou a procurar o curso de psicologia? Como eu disse no início, a psicologia já era o meu sonho desde os 18. Eu entrei no conselho, eu devia ter uns 26, mais ou menos isso. Então, já era um sonho meu. Mas o conselho, ele me fez achar sentido para a psicologia. Então, eu penso que Marielle, se eu tivesse entrado com 18 anos, teria me formado com 22 e talvez estaria perdida. Caramba, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Então, esse caminho inverso de ter uma base profissional, uma base de experiência, que é incrível, né? Eu sento na minha sala no conselho tutelar, isso desde o primeiro dia, a pessoa vai sentar como fosse um atendimento psicológico. Ela vai dizer qual é o problema dela, só que muito pelo contrário do atendimento psicológico que vai levar um tempo, eu tenho que já dar o caminho para ela. Então, eu tenho que receber a informação, às vezes filtrar, porque nem todo mundo que vai ali sabe o que está procurando. Às vezes não sabe quais que são os seus direitos, então eu tenho que fazer essa filtragem e dar o caminho. Então, me fez buscar sentido. E mais forte que isso, o que caramba, eu preciso da psicologia para poder auxiliar. São o número de famílias que têm crianças dentro do espectro autista que não conseguem um diagnóstico, que não conseguem um atendimento humanizado. Eu vejo que falta muito esse profissional, psicólogo e outros dessa equipe multidisciplinar, especializados, que realmente entre num caso e que entre para dar uma resposta, sabe? É óbvio que nem todo mundo vai ser igual, nem todo profissional vai ser igual, mas foi uma reclamação muito grande de amigas que eu tenho muitas amigas, né? A gente vê que os casos de autismo cresceu muito, né? Cresceu muito, teve muitos casos que não era diagnosticado, que a gente também são duas vertentes desse assunto, mas eu recebia no conselho muitas famílias, caramba, eu já estou há 1, 2, 3 anos rodando, não consigo uma resposta, não consigo um diagnóstico, não consigo um tratamento, falta profissional na rede, falta vaga.
Então, aquela angústia, meu Deus, eu posso ajudar de alguma forma. Então, eu vou lá. Só que aí tem que passar por esses 5 anos, né? Tem que sentar e tem que estudar. E quero, no final disso tudo, poder contribuir para a sociedade, para essas mães que buscam resposta e não conseguem. Como foi para você começar a trabalhar numa área que não era a área que você tinha o desejo desde os seus 18 anos? Porque como eu falei, eu vim de uma família humilde, então era sonho. E aí a minha realidade era braçal, vamos buscar o emprego que eu tinha o ensino médio, né? Vamos buscar o emprego que o ensino médio proporciona, o que vier é o que eu tenho que aceitar, porque eu não me profissionalizei antes. Mas depois que eu tive essa terceira gravidez, que eu perdi, que foi a tubária, que eu comecei a pensar, caramba, já tenho minha família, mas não me realizei profissionalmente. Só que eu fui buscar um outro caminho. Eu fui fazer um curso de formação de professores. Porque quando o Davi estava pequeno, ele já entra na idade de obrigatório escolar, de estar matriculado. Ele estudava em escolinha, mas ele ainda não estava na idade obrigatória, né? Que é 4 anos completos até 31 de março. E aí eu pensei, bom, se eu tiver a oportunidade de atuar numa escola particular boa da minha região, e eu era muito apegada no Davi. O Davi não era em mim, mas eu era nele. Sabe aquela mãe leoa, assim, que quer cuidar de tudo, quer fazer tudo. Então, eu era muito apegada nele. Então, eu pensava assim, caraca, eu vou ter que voltar para trabalhar. Quando ele nasceu, eu deixei de trabalhar. Fiquei um tempo em casa, porque meio que eu dividi o meu salário para cuidar dele, ficava 12 horas fora. Então, eu preferi sair do trabalho. Pude fazer isso, meu esposo trabalhava, mas a renda que eu tinha já não tinha mais, né? Reduziu na metade, com uma criança pequena. Mas ainda assim, eu achei muito importante. Fiquei os 3 primeiros anos de vida do Davi com ele, perdi essa terceira gravidez, e aí eu comecei a pensar, caramba, e agora eu acho que é a hora de eu me recolocar profissionalmente. Para onde eu vou? Eu trabalhava num escritório, eu era auxiliar financeiro, né? Eu cuidava do financeiro de uma fábrica de jeans. E aí eu falei assim, eu vou fazer formação de professores porque eu consigo estar numa escola boa, que eu planejo tudo também, né? Eu já coloco a expectativa lá em cima. Já tenho certeza que eu ia conseguir, ter certeza do meu potencial. Falei, eu vou para uma escola e lá o Davi vai estudar, eu vou ter a bolsa. Olha só. O importante é pensamento positivo. Ter Não, autoestima, porque a gente controla, né? A gente acha que controla, né? A gente direciona, mas aí eu acho que tem uma palavra final nessa história aí. E aí eu fui fazer formação de professores para ficar com o Davi. Então eu achava que eu ia ser professora. Ainda pode ser professora de psicologia. Entendeu? Só não estava sabendo o que era. Então eu eu consegui entrar como estagiária na melhor escola da região, que acho que também tem essa questão de jogar para o universo e devolver, né? Devolver. E aí teve uma fase que, faltando professor aqui e ali, eu cheguei a dar aula em todas as turmas. Então, era um caminho que estava sendo construído, só que veio a oportunidade do Conselho Tutelar, que é uma eleição e tem prova e tudo mais, que a minha mãe, que trabalhava em escola, falou, olha, vai ter eleição do Conselho, se inscreve, estão precisando de pessoas boas na área. Não sabia nem que era pessoa boa, porque eu não sabia nem o que fazia o Conselho Tutelar. O que é uma pessoa boa para o Conselho Tutelar? Não tinha ideia, mas aí eu tive que obedecer minha mãe, né? Ai, me enchendo meu saco com isso, gente. Eu vou lá e vou me inscrever. Acabou que a minha vida mudou. E aí não fui pra sala de aula. E como que Naquele foi momento, graças a Deus. Porque eu já estava consciente já. O maternal me traumatizou. E como que foi para você essa reinserção no mercado de trabalho depois do Davi? Porque você ficou esses 3 primeiros anos com ele, agarradinha com ele, qualquer coisa que acontecia com o Davi, tu estava lá, a mãe super leoa. Como que foi esse primeiro momento de agora o Davi vai ficar na escolinha, ou eu não sei como que você se organizou? Minha sogra me ajuda muito. E você voltou a trabalhar, como que foi isso? Eu fui pro conselho, né? Fui pro conselho tutelar, então, embora tenha plantão 24 horas, embora tenha escalas de final de semana,
não era todos os dias, não era de segunda a sexta, eu não tinha que pegar ônibus, não era... Então, assim, voltei muito bem para o mercado de trabalho. Foi um trabalho que se adaptou muito à sua realidade, né? Muito. Me proporcionou continuar perto do Davi e aumentou a renda lá em casa, tipo, muita coisa. E aí, por tempo, eu fui assimilando esse processo de estar conselheira, de como que é a situação, essa coisa de lidar com o problema do outro. E aí já forjando a futura psicóloga, né? Que eu não imaginava. Até então eu pensava que já não era para mim. Quando você falou sobre, eu fiquei na cabeça, parecia assim que era um sonho distante, né? Você falou, eu tinha que aceitar o emprego que viesse e eu ia lidar com isso. Então a psicologia era um pouco distante para você, né? É porque a gente tem filho, nem todo mundo, mas e cada vez está mudando essa mentalidade. Pensa que não. Agora o caminho é esse aqui, ó. É essa linha aqui. Não tem mais nada. Você não vai para graduação, você não... Principalmente as meninas que são mães novas, né? Sim. Você não vai para graduação, agora é filho. E de fato, Adriele, as prioridades mudam quando você tem um filho. Então, era muita questão financeira. Se eu tenho um filho, eu preciso, agora é ele, é a escola para ele, é as coisas que ele precisa. Então, a graduação vai ficando para depois. E esse depois, cada vez que passava mais, eu achava que já não era para mim. Ah, mas agora eu já estou com os planos lá em cima já. Com a expectativa lá em cima, né? Você imaginando montando seu consultório ou indo para outra vertente da... Professora de psicologia. Uma professora. Mas Marielle dando aula de psicanálise. Não me arruma briga uma hora dessa não, tá? Porque eu ainda não vou entrar nessa. Mas aproveitando que você voltou a falar do seu filho, dos seus filhos, né? A gente vê muitas mães falando que aprendem muito com as crianças, que elas são muito espontâneas, aprendem muito com seus filhos. Você sente isso também? Você aprende muito com seus filhos? Muita coisa. Eles são muito espontâneos, eles são muito verdadeiros, né? A gente vê ali, até quando eles querem esconder alguma coisa, a gente vê, né? Ontem, olha que engraçado o Lourenço, cara. Ontem ele queria ficar um pouco mais no telefone, é uma coisa que em casa não é tanto, e não queria dormir. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, eu vou esfregar os olhos aqui, vou fazer aquele olho de gato fofinho pra te convencer. Ai, gente. De me deixar mais um pouco. E esfregou o olho e fez. Eu ri, mandei ele dormir. Mas assim, a criança às vezes ela vai muito mais atrás do que ela quer. E a gente, quando a gente cresce com, olha, não é por aqui, você não pode isso, você não é capaz de tal coisa. Então, essas coisas que vão dizendo pra gente ao longo da vida, vai deixando a gente mais retraído, menos corajoso, mais amarrado. Criança não, criança se joga, criança tipo, não tem muito o que se preocupar. Está sendo construído, por isso a importância da gente direcionar, de encaminhar, dizer que a criança pode, que ela pode fazer, que ela pode falar. Porque senão quando cresce, quando é adulto, está todo poldado e aí já não é nem mais aquela criança espontânea da vive. Como que mudou? Mudou porque também a gente... E lembre-se que você mesmo disse que o Lourenço é parecido com você. Ou seja... Caramba! Realmente fica difícil você podar, né? A personalidade dele, que é um pouco a sua. Tô aprendendo a lidar com isso. E, Marielle, você comentou que o Conselho Tutelar, voltando, né, posto anterior, o Conselho Tutelar, você, né, como Conselho Tutelar, encaminha muito. O seu trabalho ali é ativo, na hora. Sim. Você pode falar um pouco pra gente qual outros órgãos públicos, né, acho que a gente pode dizer assim, tem contato com o Conselho Tutelar, que você encaminha? Na rede toda. A educação, a saúde, toda a rede, né? A habitação, tudo é direito. Na assistência social, nós temos os CRAs, que é uma atenção básica social, tem os CREAS, que é uma atenção especializada. Na saúde, nós temos as unidades pré-hospitalares, os hospitais, nós temos os CAPs. Os CAPs, eles são os Centros de Atenção Psicossocial, que atende os casos de transtornos médios e severos. Aí é dividido para criança, adulto, para álcool e outras drogas. Então, a rede em si, ela tem bastante coisa legal. Então, às vezes, a gente vai ter que lutar para que uma coisa ou outra realmente entre no eixo. Mas a gente tem programas que a gente encaminha. Por exemplo, tem Prosa,
que, por exemplo, lá no CRAS tem, lá no CRAESM tem prosa, tem dentro do Hospital Duque, se eu não me engano, prosa, que é um programa para adolescentes, da saúde adolescente. Dentro do programa tem equipe multidisciplinar, tem psicólogo, tem assistente social, tem enfermeiro, tem nutricionista. Então tem bastante coisa que a gente não conhece, a gente desconhece dessas coisas que tem dentro do nosso próprio município. Tem uma equipe multidisciplinar mesmo, né? Mesmo, Esse mesmo. último. A gente, né, estudante de psicologia, a gente está aprendendo muita coisa. Está aprendendo a importância da psicologia em muitos nichos. Sim. Então, você, além de mãe, conselheira tutelar, você consegue, assim, dizer pra gente um pouquinho a importância dessa disseminação, podemos dizer assim, da psicologia nas escolas, nesses órgãos do governo que você pode repassar às mães, às crianças? Uhum. Você sente mais a importância da psicologia hoje como estudante? Bom, total, assim, como conselheira já identificava, né, o meu projeto de extensão, né, que é o que vocês estão fazendo Mente Materna, a gente está fazendo Simplificando o Psico, que é uma forma de simplificar a psicologia e levar para a população. Só que o nosso objetivo principal, nós vamos fazer uma atuação numa escola aqui de Caxias, do centro de Caxias, para ouvir os adolescentes. Nós vamos fazer um levantamento de dados para ouvir os adolescentes, entender quais que são as questões de saúde mental que atravessam esse adolescente, com o intuito de fazer um material, elaborar um material para que a gente possa dar suporte para essa escola, para poder lidar com o dia a dia e quais são os problemas que acontecem. E dizer que a escola está mais violenta, não, a sociedade está mais violenta, a sociedade está menos impaciente. Eu acho que a internet tem muito a ver com isso. Então, a psicologia, eu acho, inclusive, que é uma profissão do futuro, que hoje tem muito, mas cada vez mais o profissional da psicologia que fizer o seu melhor, que se destacar, vai ter espaço, porque se a gente está em 2023, as coisas estão gritantes, você imagina em 2033 como é que vão estar essas coisas. Então, assim, cada vez mais a gente precisa que tenhamos psicólogos em todas as áreas. E com relação às áreas da psicologia, eu achei muito engraçado que outro dia eu falei, numa roda de jovens, né, que vocês são jovens, sou uma jovem senhora. Embora tenha a cara de novinha. Eu estava numa roda com adolescentes, jovens da idade de vocês, e aí 17, 18 anos, e aí um me falou assim, olha, eu não tenho interesse de trabalhar com psicologia porque eu não quero trabalhar com gente triste. Nossa. Então, assim, para você ver como que ainda é o pensamento com relação a isso. A psicologia é ampla, a gente fez no primeiro período um estudo que a gente sabe que pode trabalhar com criança, com mãe, com esporte, com saúde mental, com RH, é ampla demais, só que as pessoas não conhecem. E o desconhecimento, assim como o conselho tutelar, causa distanciamento. Só que a saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física. Sim. Então, a gente precisa cuidar de ambas as partes. Só que a saúde mental, ela é sucateada, ela é deixada para depois. Mas pelo menos esse jovem não falou que ele não quer cuidar de maluco, né? Porque já é um avanço, né? Já é um avanço, assim, enorme. Porque o padrão Sim. Nossa, eu não preciso de psicólogo. Eu não sou maluco. Sim, exato. E assim como você pontuou muito bem, Maria, a psicologia tem muito a crescer. Ela é uma profissão que está engatinhando ainda, né? Está em ascensão. Está em ascensão. Obrigado, Adriana. E não só tem muitas áreas que já existem, tem muito a existir também. Uma discussão que tivemos hoje em sala, a gente percebeu a importância do psicólogo do esporte também, que, se a gente for pegar um exemplo recente, Copa do Mundo, o quão necessitados esses jogadores estavam de terapia, de apoio emocional. Inclusive o treinador, né? Só não vamos entrar nesse assunto que a gente não pode ser processado, gente. Não tô podendo. Assim, vamos ficar aqui no raso. E aí voltando para a questão da maternidade, por tantos anos as mulheres eram culpabilizadas de tudo. Né? E hoje a psicologia também vem para dar esse amparo, né, de dizer quais são as teorias, o que explica a construção de uma criança, adolescente. Então, assim,
Eu acho incrível a psicologia, né? Então, quem não entende que venha conhecer, porque realmente dá base, dá ferramentas, dá recurso para a gente conseguir lidar com o outro. Isso é muito legal. A psicologia, ela é uma desconstrução para uma nova construção, né? Porque a gente tem que desconstruir muitas crenças, paradigmas para a gente aí começar a construir. A gente tem que acreditar ser merecedor, né? Tava conversando com as pessoas essa semana sobre isso, que às vezes a gente não aceita que a gente merece ser feliz, a gente merece o que a gente está vivendo. Sim. E a gente pesquisando muito, né, para fazer esse trabalho, procurando base, a gente deparou muito com isso. A mãe sempre é responsável ali pelo filho, pela maternidade, pela maternagem. E a gente acabou se deparando com a pergunta: será que essa mãe tem o devido apoio psicológico? Será que essa mãe tem o devido apoio? Eu não falo só da família. Você comentou, né, que você teve uma rede de apoio. Sim. Mas você acha que faria muita diferença, te ajudaria muito se você tivesse um apoio psicológico ali perto do parto ou em meio a esses filhos que você infelizmente não pôde ter? Com certeza. Eu talvez teria mais segurança para levar a segunda, terceira, quarta gravidez, né? Porque a gente ia se conhecer, de eliminar, né, esses pensamentos que vão vir, né? Só que às vezes paralisa, às vezes incapacita, às vezes gera medo. Medo acontece, é natural nosso, né? Mas às vezes isso poderia me incapacitar, me paralisar. E ter o advento da psicologia junto é sempre muito bom, né? Mas eu meio que sou um pouquinho fora dessa curva, né? Até perguntei a professora outro dia, eu fui me adaptando, né? Marielle, fui minha própria psicóloga. Mas eu desejo que todo mundo que puder, que precisar, todos possam ter esse contato de fazer terapia, que as mães possam ter, nem que seja em grupo, rodas de conversa, que eu acho que é um pouquinho do que vocês vão fazer também, né? Sim. Marielle dando spoiler pra vocês. Exatamente. Aproveita. Quem assistiu até um pouquinho perto do final, a gente vai saber, hein? Então. E é isso, achei Eu importante. acho que vem o nosso papel como estudantes de levantar essa bandeira da importância da psicologia perinatal, da importância dos psicólogos estarem atuantes na parte da gestação, porque é tão importante quanto o pré-natal obstétrico, o pré-natal psicológico também. A gente já vê várias pesquisas, vários estudos que mostram como que faz diferença para a mãe, como que ele pode prevenir tanto a depressão pós-parto, quanto outras questões para a mãe. Então, e você falou uma coisa agora que me recobrou, quanto que a mãe, ela é anulada, né? Nasce a criança, não, você tem que fazer assim. Tá sentindo isso? Não tá sentindo isso? Tá chorando porque é isso. Então, assim, a mãe, ela perde o direito dela de voz. Todo mundo quer palpitar, todo mundo... Todo mundo vira obstetra na hora. Lidar com isso é muito difícil. Foi difícil para mim. Eu passei, sobrevivi, mas foi difícil. Poxa, eu quero ser mãe do meu filho. Eu quero errar o que eu tiver de errar, eu quero acertar o que eu tiver de acertar. Entendo que muitas pessoas querem auxiliar. Só que às vezes chega uma enxurrada de palpite, uma enxurrada de pessoas falando um monte de coisas e eu querendo ser mãe do meu filho, né? Eu passei 9 meses e aí era uma relação eu e meu filho, eu e minha barriga, meu marido botando a mão, sentindo, mexer, mas você pensa, era eu e meu filho. De repente ele sai, vira filho de todo mundo quer cuidar, quer palpitar, quer fazer e lidar com esse momento. É difícil, principalmente para as mães de primeira viagem, que ainda não sabe separar muitas coisas. Quando a gente, né, eu sendo mãe de segunda viagem, eu já sabia equilibrar um pouco mais. Eu já conseguia filtrar um pouco mais isso, porque a experiência me deu isso. Ainda mais se eu tivesse um suporte psicológico, talvez naquele momento seria mais fácil de eu me fortalecer, para eu poder responder, para eu colocar cada pessoa no seu devido lugar. Foi difícil, e eu vejo isso como uma constante na vida das mães, principalmente de primeira viagem. Essa enxurrada de palpite de todo mundo querendo dizer o que sabe, o que vai fazer, impedindo a pessoa de ter a própria experiência com o filho dela, que ela carregou 9 meses. Acaba sendo um desserviço da sociedade. Mas assim, como eu te falei, eu não vejo maldade na maioria. São pessoas que querem ajudar, são pessoas que já passaram
e querem trazer a resposta. Só que cada experiência é única. A minha maternidade não é a mesma maternidade que a minha mãe teve, foi um outro tempo. Ela tem um outro organismo, é uma outra criança. Então, só que ninguém faz essa reflexão. Então, isso faz. Não pode dar água, dá água. Não pode comer antes de 2 meses? Pode. E aí a mãe quer seguir a orientação do pediatra? Não pode. É besteira. Você comeu com 2 meses, tá aí. Entendeu? É muito isso. Porque você mamou feijão na mamadeira com 1 mês de vida. Era mijal de fubá. Não, e a partir do que você está falando, Marielle, a gente percebe o quão difícil é ser mãe. Porque é um processo difícil desde o início. É o bebê nascer, a gestação, é o bebê nascer, é criar. Então, assim, eu acho que o entendimento geral, o aprendizado geral de todos nós aqui é que, caso queira ser mãe, tenha, no mínimo, consciência disso, muito estudo. Ou se possível. Claro, se possível. Porque é um processo, assim, muito difícil. Mas, pelo que você está falando aqui, para nós que estamos aqui, todos que estão nos ouvindo, você faz com muita maestria. Eu amo. Eu falo que nasci para ser mãe. E o restante das coisas eu vou fazendo, porque tem que fazer, tem que trabalhar. Agora estou a mãe e agora a psicologia. Então, mas até então era só mãe. Gente, eu nasci para ser mãe, então é isso. Eu vou trabalhando o que eu tenho que trabalhar, vou fazendo o que eu tenho que fazer. Mas agora a psicologia está dividindo esse espaçozinho aí com a maternidade. Mas só para completar a fala do Douglas, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Eu sei que às vezes eu não estou no meu lugar de fala porque eu não sou mãe. Dia, filha, se né? Deus quiser, sou filha. Mas eu acredito que não é impossível. Então, se vocês mães que estão assistindo esse podcast estiverem sentindo que está passando um perrengue, uma situação difícil, dá para passar. Dá para fazer. A gente tem a Marielle. Pede socorro, né? Eu acho pede socorro. E por um outro lado, mas eu acho que também por causa dessa invasão, as mães tendem muito a ficar na retranca. Não, eu não quero falar, não quero pedir ajuda, não quero dizer. Então, mas porque existe tanto excesso que aí acaba a pessoa vai para trás. Mas pede ajuda, né? Eu sei que a realidade de cada um é diferente, não é igual para todas, nem todo mundo tem rede de apoio. Isso faz total diferença. Tem mãe que tem que deixar o filho numa creche e é mãe solo. Nossa, as mães solo, sim, eu vejo que são bastante guerreiras, sabe? Porque, poxa, eu dividindo essa função, somando eu e meu esposo, de educar uma criança. É complicado. Você imagina uma mãe solo, né? Ou pai solo, que acontece também. Acho que a gente fala mãe, que é o que é no geral, mas também a gente também já recebi no conselho pais que exerciam essa maternagem, né? Que é o que a gente diz, que é a pessoa que cuida ali, é a maternagem. Então, é muito difícil, mas não é possível que venha pedir ajuda. Hoje em dia, a internet, ela te traz muita ferramenta. Então, se você souber o lugar certo de procurar, vai no Instagram do Mente Materna, que vai Com ter certeza. Vai ter muito conteúdo também para auxiliar vocês. Não, e foi bom o seu esclarecimento, né, sobre os conselheiros tutelares, porque é um órgão que sempre esteve conosco, mas pelo preconceito ou pela falta de informação, ou até o ensinamento errado, né, como você veio a comentar, a gente não chega, não procura, não procura ter acesso a esse apoio que é importantíssimo. Você falou inúmeros órgãos aí que podem ajudar mães de várias formas, pais que estão no sentido de maternagem podem ajudar muito. Então é realmente esse sentimento. Se você é mãe ou pai, está responsável pela maternagem do seu filho, está nos ouvindo, você não está sozinho, você tem uma rede de apoio não só pela internet, não spor aqueles que estão com você, pelo setor público também, que é muito importante. As pessoas às vezes acham que é caro, mas é ali, público. Não é a realidade mais maravilhosa do mundo, tá? Sim, não. Mas existe. E aí, só para aproveitar essa fala sua, foi semana passada, retrasada, não sei, que eu estava nessa roda de conversa, onde eu comecei a falar isso para uma mãe. Ela, poxa, eu tenho e justamente o exemplo que eu dei era a necessidade dela. Eu tenho uma consulta do meu filho para o neuro, até hoje eu não sei o que ele tem, e isso angustia essa mãe. Sim. Isso angustia. Se no dia a dia lidar com a incerteza do que o meu filho tem,
quando que eu vou conseguir descobrir? Aonde levar? Quem vai me ajudar? E aí, quando eu falei com ela, eu falei, poxa, me procura lá no conselho tutelar que eu vou te fazer um encaminhamento. E aí, fácil? Ah, é maravilhoso? Não, mas vamos lá, vamos correr atrás. Se te levar ou não, a gente vai junto em outro lugar, a gente vai junto, a gente leva adiante. Então, deu só conversar com ela sobre isso, ela falou, poxa, me ajuda. Então, quanto tempo que isso angustia essa mãe? Então, às vezes, além das incertezas de como que o meu filho vai crescer, o que ele vai ser, será que eu estou sendo a melhor mãe do mundo? Será que melhor mãe do mundo é muita pretensão, né? Agora, será que eu estou sendo será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu vou conseguir direcionar como é que vai ser a família dele, como que vai ser o trabalho dele? E aí eu agora, caramba, meu filho está precisando de um acompanhamento médico, eu não consigo. E a frustração de não ter o dinheiro, de não ter o recurso, de não achar o caminho, de não achar a resposta. Então, às vezes, tem pessoas, mães e pais que estão em sofrimento também porque não tem conhecimento. Então, que a gente possa utilizar esse espaço maravilhoso de vocês para ampliar esse conhecimento e que mães sintam-se acolhidas e pais que exercem maternidade sintam-se acolhidos para buscar respostas que possam abrir portas, que possam aliviar um pouquinho esse fardo assim, tão pesado que a sociedade já coloca em cima. Sim. E só, acho que tentando amenizar, né, o clima e puxando para um assunto interessante também, em nossas pesquisas a gente se deparou muito com a importância do apoio, né? A rede de apoio, melhor dizendo. Você pode contar pra gente como você sentiu com a sua rede de apoio? Como foi esse processo apoiado, né, por mais pessoas? No meu primeiro filho foi um pouco mais difícil, porque tinha uma rede de apoio, mas eu queria exercer maternidade. Sozinha, eu queria ser supermãe, então isso gerou conflito. Foi ruim no começo. Mas aí depois que a pessoa tem que ir para a realidade, tem que trabalhar, opa, pelo amor de Deus, eu preciso de vocês, né? Então tem tudo isso, né? Porque é mudança para todo mundo. Mas no sentido geral, eu sou abençoada por ter uma rede de apoio, né? Queria que todas as mulheres tivessem a mesma oportunidade que eu, de conseguir. E aí uma coisa que eu pensava, caramba, e era uma cobrança que eu tinha. Por que eu prolongava? Depois a situação financeira ficou mais ou menos ok, não está confortável, não está sobrando dinheiro, mas para eu ir para a graduação. Mas caramba, eu vou me ausentar de casa. Eu já me ausento para trabalhar, eu vou me ausentar para estudar. E aí eu pensava, não sou digna disso. Aí teve um momento que eu falei, não, eu vou por quê? E aí é aquela coisa, né? Fica aqui, parece que dois ladinhos falando aqui na tua cabeça. Eu falei, não, eu vou porque eu vou estar me realizando pessoalmente, profissionalmente, e vou estar também proporcionando um futuro melhor para eles. E foi por eles que eu me senti mais fortalecida de vir. Porque a gente meio que se anula. Não é todo mundo, mas a gente meio que se anula. Então, se eu fosse pensar que eu seria a principal beneficiada desse processo, talvez eu não estaria aqui. Mas pensar que eu estar aqui proporcionaria uma vida melhor para eles também, eu acho que foi o que mais abriu essa porta, de fato, eu vi. E aí fui para conversar com a rede de novo. Olha, eu vou precisar de vocês, vou para a graduação. E minha vida é uma loucura. Às vezes eu saio daqui correndo, vou na escola, busco meu filho, já esquento uma marmita aqui na faculdade. Pego ele na escola, ele come lá no curso de informática dele. E aí eu deixo ele lá, aí eu vou para casa pegar meu outro filho com a minha sogra. E daqui a pouco tá na hora de... É assim. Uma pequena correria. É muita correria. Mas se eu não tivesse a rede de apoio, eu não conseguiria. E é importante ver você falando da rede de apoio até depois, né, do nascimento, bem depois. Porque permitiu que você vislumbrasse, melhor dizendo, coisas que antes você não talvez pensasse. E é bom para todos até que estão nos ouvindo também, que não é porque você tem um filho que você tem que deixar de ter a sua vida. Uhum. Que você tem um filho que você tem que desistir de sonhos. Sim. É muito importante isso. E ver que tá dando certo. Você está sendo feliz no que você faz. Isso é muito bom. Sim. Isso é muito importante. A questão da maternagem é muita, como a Marielle falou, a anulação da mãe.
Você não vive para você, você vive agora para outra pessoa. E é uma construção muito grande, assim, da sociedade, essa questão de, você é mãe, agora você não pode fazer mais nada. Sim. Perdeu a vida, perdeu o seu futuro. E não é assim. A gente tem aqui a Marielle de exemplo, que tá aí, 33 anos. Às vezes é um momento, né? Às vezes a gente tem uma angústia de pensar, poxa, não vai acontecer. Mas, se você ter um pouquinho de paciência, não desistir, continuar ali com o seu foco, não vai acontecer naquele ano. Mas, de repente, 2, 3 anos à frente, você consegue. Isso não quer dizer que já passou o seu tempo. Não, você está no melhor tempo, na melhor hora. Né? Eu acredito que, para mim, eu não gostaria hoje, eu não gostaria de estar na faculdade com a idade que eu sonhava, porque eu não tinha nada na cabeça. Muito diferente de vocês agora, que tem um montão de informação, que vocês já estão numa geração assim hiperconectada, muito diferente. Mas na minha época eu não tinha nada na cabeça. Então, eu me formar e qual que seria o sentido? Então, cheguei na melhor hora para fazer e realizar o meu sonho. E eu acho que quando você realiza um sonho, né, não pode ter forma melhor de se viver quando você alcança o que você gostaria. Principalmente quando você comentou que a sua história no início era muito sem pretensão, né? Começou muito ali por baixo. É muito bom saber que deu certo e foi um bom caminho. Aproveitando, para finalizar, essa questão de sonho. Você falou que inicialmente você tinha o sonho de ter 3 filhos. Não, gente. Ainda quer mais um? Adriele, que horas que eu vou ter filho, Adriele? Tu continua. vai entrar na minha rede de apoio, Adriele? Que eu trago pra faculdade e deixo contigo. Não, assim. Tô na chuva, né? Não liguei, não... Enfim, meu esposo também não operou. De Então, repente, assim, até o momento desse podcast pro ar, a gente pode ter novidade, né? Quem sabe? não sei o que vocês estão desejando. Assim. Não, Quase assim, não faz nada, né, Marielle? Quase não tem responsabilidade, gente, né? Deus me livre. Assim, eu falo, Deus me Deus, livre, tem um mas quem me montão de dera. gente querendo ter o primeiro filho, não manda pra mim não, porque não, é loucura, gente. E aí, enfim, não vou dizer nunca, porque eu tô na chuva, mas não é meu objetivo ter o terceiro filho. É isso. Queria agradecer a Marielle, muito obrigada por se dispor a estar aqui com a gente, mesmo com essa rotina tão corrida, sua disponibilidade. Eu que agradeço, foi muito bom. Foi um prazer ter você aqui. Sua história é muito enriquecedora, acho que vai inspirar um montão de mulheres, eu ia falar milhares. Um montão de mulheres, milhares também, quem sabe, né? Nosso podcast não cresce a Vai esse longe, nível. né? Sim. Agradecer também a toda a nossa equipe, eu não cheguei a falar, mas somos um grupo de 13 pessoas, além do suporte da universidade. E eu tô como coordenadora e tô tendo muito auxílio de toda a equipe, porque se não fosse eles, esse projeto não estaria andando. Então, esse foi o primeiro episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês estejam aqui nos próximos. Vocês querem falar alguma coisa, complementar? Eu só quero agradecer por participar e agradecer a nossa entrevistada que falou muito bem, informou a todos. Sim. E foi muito informativo, foi muito bom ver a sua história, porque a gente sentiu o seu amor pelos seus filhos e sentiu o tanto de informação, o tanto de coisas que tem que levar para todo mundo que vai ouvir ou assistir a gente. Ótimo. E eu queria também agradecer a nossa entrevistada. Muito obrigada, Marielle, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui com a gente. E aquilo, eu desejo do fundo do meu coração, acredito que eu falo por todo mundo do grupo, que você realize seu sonho, Amém. que você ainda consiga ser professora de faculdade, se for esse seu desejo do seu coração, que você consiga trilhar caminhos muito lindos, que seus filhos cheguem nos lugares onde você não conseguiu chegar. E aquilo, quem trabalha com aquilo que gosta, minha mãe costuma dizer que não trabalha, se diverte. Gente, Então, agora, psicólogo receber para ouvir da vida dos outros é maravilhoso. Com certeza. Obrigada, que vocês tá, se gente? divirtam muito com a Foi ótimo, psicologia. tá? Obrigada pelo convite. É isso, obrigada, gente. Até a próxima. Ih. Até!